que agora a gente tem... Eu tinha comentado já na semana passada que a gente, desde aquela segunda-feira do dia 20, né, quando o mercado reagiu muito mal, as restrições voltando a aumentar lá fora, né, por causa da Omicron, a gente perdeu uma tendência de curtíssimo prazo, mais clara de alta que a gente tinha, né, quando o mercado vinha ensaiando esse zigue-zague ascendente aqui, né, que acabou não se confirmando. A gente fez aqui, inclusive, um pequeno pivôzinho de baixa, né, quando o mercado voltou a cair, não fez um topo mais alto que o topo anterior, perdeu um fundo, perdeu média de... Opa, deixa eu tirar isso aqui, só um minutinho, gente. Ele acabou, então, perdendo esse fundo aqui anterior, né? E agora a gente já vê as médias alinhadas, ele vai dando indícios aí de retomada do movimento de queda, né? Mesmo com uma possível alta hoje, com as médias todas alinhadas, a minha expectativa, pelo menos por enquanto, é de continuidade do movimento de queda, tá? Não vejo ainda nenhum cenário de compra para Ibovespa, pelo menos da maneira que ele está se comportando até agora. Tá? Hoje, por ser fechamento de ano, eu queria até fazer uma coisa diferente. Quero dar uma olhada também no gráfico mensal e semanal com vocês do Ibov. O que Vamos vocês lá, acham? por favor. Perfeito. Vamos lá. Que, inclusive, para longo prazo, acho que tem de mais interessante para o investidor são olhar os gráficos mais longos. Né? No semanal, o que a gente tem? A gente bateu exatamente na média de 200 períodos, a gente marcou o último fundo do Ibovespa, a gente voltou a subir, testamos uma região de topo anterior, né? Mas deixa eu tirar aqui esse Fibonacci para ficar um pouquinho mais claro. Testamos uma região aqui de topo anterior, que não acabou não ganhando, né? E aí a gente fechou na semana passada, novamente virando a média de 8 períodos para baixo e dando indícios aí de continuidade desse movimento de queda, tá? Eu peço desculpa, eu estava com umas ordens abertas que estão saindo aqui agora, então vai aparecendo essas janelinhas de vez em quando aqui no fundo da minha tela. Tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Apesar da gente ver que no prazo semanal a gente continua, né, numa tendência de alta pelo alinhamento da média de 21, principalmente com a média de 200 períodos, a gente voltou, né, a trabalhar o quê? Abaixo da média de 8, com a média de 21 e a média de 8 inclinadas para baixo, o que me leva a crer, pelo menos pela movimentação da semana passada e dessa semana, como vem encerrando, né, que a gente tem grande chance de voltar a testar essa mínima aqui de novembro, tá? Da semana de novembro, junto com a média de 200 períodos. Então, é para a gente realmente prestar atenção em como o mercado vai começar o ano, se ele vai acabar perdendo esse fundo, que eu considero bem importante, né? Ou se ele vai voltar a subir, vamos tirar daqui, se ele vai voltar a subir e vai acabar rompendo esse topo aqui, né? Então a gente tem no gráfico semanal marcado como suporte a região aqui dos 100 mil pontos aproximadamente, tá? E como resistência a região aí próximo dos 109.500, que está no momento coincidindo com a média de 21 períodos junto com um topo anterior, tá? No gráfico mensal, aí é outra história também. O que acontece, gente? Que eu gosto muito de olhar o gráfico mensal. Aqui é uma ocasião, né? Digamos assim, que a formação gráfica mensal de Bovespa é uma ocasião que eu gosto de olhar a questão do IFR e buscar pontos onde ele esteja trabalhando abaixo de 30. Tá? São pontos realmente que indicam, né, para o nosso Ibovespa, geralmente pontos de inflexão por um prazo mais longo. Quando a gente começa a olhar o histórico aqui, né, do Ibovespa, a maioria das vezes que ele veio trabalhar aqui abaixo de 30, ele teve boas arrancadas depois. Aqui a gente teve em 2011, chegou a dar uma pernada aí de mais de 30%. Tivemos aqui em 2013, demorou algum tempinho, mas depois também chegou a andar mais de 25%. Tivemos aqui em 2016, né, ele também trabalhando aqui, como vocês podem ver, abaixo de 30. Depois a gente teve... Foi a última vez que ele tinha testado, inclusive em 2016, o IFR mensal abaixo de 30, junto com a média, né, de 200 períodos. Isso daqui é um ponto de compra para longo prazo sensacional, tá? Para quem pensa realmente em buy and hold. Porque a gente bateu na média de 200 com o nosso IFR aonde? Abaixo de 30. Depois disso, gente, ele deu essa arrancada, né, de quase 200%. Né? Não quero que quem tenha comprado isso, por exemplo, se alguém enxergou isso, é difícil alguém conseguir pegar, né? Principalmente se for trader, pegar toda uma perna dessa assim de alta. Mas o que acontece? A gente teve no auge da crise de novo, né? O mercado fechando março abaixo de 30, e aí
voltou a fazer uma perna bem interessante de alta, e agora a gente segue caindo. Chegamos até, né, esse ano, qual foi o nosso IFR mínimo? Na faixa dos 40, não chegou a estar na zona que eu acho mais interessante para compras. Mas para quem pensa em compras de longo prazo, ó, fiquem de olho, tá? Fiquem de olho quando o IFR aqui para o Ibovespa no gráfico mensal trabalhar abaixo de 30, porque pode sim, para quem quer comprar. Eu não digo buy and hold no buy and forget, né? São coisas diferentes. Tem muita gente que compra e esquece, né? Mas se ele fizer mais um movimento de queda e tiver, né, um fechamento mensal abaixo do IFR aqui, marcando menos de 30, é para ficar de olho para possíveis pontos de reversão para um prazo maior para o Ibovespa. Então, para quem está pensando em tentar comprar fundo num prazo maior, de repente, olhe, né, quando o Ibovespa começar a trabalhar nessa faixa abaixo de 30, de repente volta para o gráfico diário e vê se consegue pegar algum sinal de reversão para tentar começar a fazer compras o mais barato possível, principalmente papéis que são atrelados ao Ibov, né, para não ter nenhum tipo de risco, tudo bem?